Enola Holmes, filme original da Netflix que estreou hoje. Tem o elenco da pesada com Millie Bobby Brown, que é a Eleven lá do Stranger Things e faz a Enola Holmes nesse filme. Henry Cavill, que faz o Super-Homem nesse filme, ele é o Sherlock Holmes. E também tem a Helena Bonham Carter, que era a Bellatrix lá do Harry Potter. Ela faz a mãe da Enola Holmes, a mãe dos Holmes, na verdade, né? Bom, Enola, Sherlock Holmes e Mycroft Holmes são 3 irmãos. Sim, Mycroft também está no filme. Quem assistiu a série sabe um pouco mais, quem já leu os livros conhece um pouco mais esse personagem e ele aparece no filme também. Na sinopse do filme está escrito lá que ela, a Enola Holmes, vai atrás da sua mãe que desapareceu, que fugiu, e ela vai procurar ela, mas no filme muda muita coisa. Como assim? Existem várias reviravoltas, coisas que acontecem que você achava que não ia acontecer, vai lá e acontece, e aí essa história da mãe, ela é deixada um pouco de lado para a Enola Holmes viver uma nova aventura. Ou seja, são 2 histórias, 2 focos diferentes que esse filme traz, e isso é muito bacana, porque você não fica preso apenas numa história só. O personagem não tem um objetivo. Isso é legal quando ele tem mais, e a Enola Holmes tem mais do que um objetivo, o que torna o filme mais rico nesse aspecto. Para quem não sabe também, esse filme é baseado numa série de livros da Enola Holmes. Se eu não me engano, são 6 livros que tem, e esse filme foi adaptado do primeiro livro dessa série. Então aí a gente pode até pensar, será que vai virar tipo um Harry Potter? Vão ter todos os livros, vão virar filmes? Isso seria muito bacana. Aí você também deve estar pensando, viu o trailer e tal, o Sherlock, ele aparece ou ele é só uma participação especial? Sherlock Holmes, que é o Henry Cavill que está interpretando, sim, ele aparece bastante no filme, mas ele não tem aquele destaque que talvez você gostaria de ver se você assistiu a série do Sherlock ou outros filmes do Sherlock Holmes. Esse aqui é um filme da Enola Holmes, a irmã dele. Então ele não aparecer tanto assim, eu acredito que é para ele não pegar o foco da história e para a atenção toda do filme ficar nele. Porque ele é um bom personagem, todo mundo já conhece ele, então ele traz uma bagagem muito maior do que a Enola, que não éramos apresentado a ela na série e outros filmes. E a gente vai começando a conhecer quem é essa Enola. Você também deve estar pensando aí, por que ela chama Enola? Né? E no filme tem a explicação, logo no começo dele já tem a explicação do porquê tem esse nome. E ela começa a ficar muito boa, igual o Sherlock. Gradativamente a gente vai vendo que ela vai aprendendo e aperfeiçoando mais o instinto dela de detetive. Tem um personagem que é o Lorde. Ele traz o filme para outro foco e isso deixa muito interessante, que eu acabei de falar. Ele leva a Enola para um novo rumo e deixa um pouco de lado essa história de buscar a mãe dela. E, consequentemente, os irmãos Holmes se dividem também, porque eles têm que achar ela, mas também têm que achar sua mãe. Então, tudo fica muito misturado e as histórias ficam meio que juntas para serem resolvidas. Isso foi muito bem trabalhado no filme. Uma coisa bacana de falar aqui é que a Enola Holmes é a única personagem do filme que corta a 4ª parede. O que é isso? Bom, a 4ª parede, quando você corta, se você ouvir falar, você vai ouvir falar muito isso em vídeos de críticas, em vídeos aqui mesmo no YouTube que falam sobre cinema. A 4ª parede é você ver aquele personagem falando diretamente com a câmera. Ou seja, diretamente com você que está assistindo. Tá aqui na cena e tal, e aí ela vira e fala pra você alguma coisa. E ela faz isso bastante, até também porque ela narra o filme. Boa parte dele é narrado por ela. Mas tem coisas que ela não precisava, eu acho, que falar pra câmera, porque dá meio que a entender que quem tá assistindo não conseguiu interpretar a mensagem certa do filme, a mensagem certa daquela cena, e aí ela precisou explicar pra você. O que já tava um pouco óbvio de entender, ela vai lá e explica pra ressaltar essa cena, digamos assim. Se prepara aí porque você vai curtir muito alguns personagens, mas como sempre você vai ficar muito irritado com outros personagens e vai ficar tenso em muitas cenas. Inclusive, tem uma cena lá pro final do filme, tenho certeza que você vai ficar focado na cena, focado no que está acontecendo. Como eu disse, muitas reviravoltas acontecem, então nem tudo é o que parece ser do que está acontecendo naquele momento. Eu não entendi o que ele falou. Uma coisa que eu achei que poderia ser melhor é o telespectador, né, quem está assistindo, descobrir ou tentar, tipo,
imaginar quem poderia ser a pessoa culpada, quais são os objetos que poderia levar à próxima pista, ou seja, desvendar o mistério junto com a Enola, ou até mesmo antes que ela. Mas a gente sempre descobre as coisas junto com ela sempre está um passo na nossa frente. Talvez tenha sido a proposta do filme, mas eu gostaria de ficar pensando, sem fazer comparações, mas você talvez faça, sobre a série do Sherlock. Para quem não assistiu, é muito boa também. Você fica pensando junto com os personagens, tenta desvendar. Você fala, foi isso, isso. Mas nesse aqui você sempre descobre junto com ela e eles não te dão pistas para levar a você descobrir antes que os personagens. Então vai lá, assiste o filme e volte aqui para comentar o que você achou desse filme Enola Holmes. O filme conseguiu trazer a essência da cidade de Londres antiga, com figurinos, com maquiagem, com objetos de cena, cenografia, foi muito bem trabalhado nesse quesito e a iluminação trouxe isso de uma forma muito fantástica, porque uma coisa complementa a outra. Então a direção de arte com a iluminação e a fotografia do filme deixaram impecável nesse quesito. Não temos cenas pós-créditos, isso que fico muito chateado, porque é uma série de 6 livros. Poderiam deixar um esquenta aí, uma preparaçãozinha, uma vontade a mais numa cena pós-crédito, mas não teve. E uma coisa legal é que o Sherlock já foi o Homem de Ferro, o Doutor Estranho e agora ele é o Super-Homem. Pegou a referência? Tipo, eu gostaria que fosse mais suspense. Gostaria que trouxesse mais a narrativa para esse lado. De ser uma coisa que você fique pensando e que realmente fosse maior o nível de suspense no filme. Como eu acabei de falar, por se tratar de um filme dos Holmes, mas a gente não pode levar esse critério muito a fundo porque a gente é apresentado a nova personagem, a Enola Holmes, e também o bacana é que a ideia principal, eu acredito, que seja introduzir esses personagens clássicos, ou seja, no caso do Sherlock, para uma geração mais nova, ou seja, para as pessoas para as crianças e adolescentes que não conhecem tanto assim o Sherlock Holmes, que não se interessaram tanto assim pelos outros filmes e séries, e aí trazer esse elenco que as crianças e os jovens de hoje em dia estão gostando, tão em alta esse elenco, trazer esses atores e essas atrizes para personagens que talvez estão sendo meio que esquecidos, juntar tudo isso e trazer uma nova geração, o que eu acho que coube muito bem, e eu espero muito que continue essa série de livros em filmes. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo, a gente se encontra já já aqui na Raio Filmes. Valeu!